Sendo provavelmente a vila pesqueira mais famosa de Portugal, Nazaré é singular em muitos aspectos. Mesmo não possuindo tesouros arquitetônicos ou monumentos grandiosos, Nazaré possui uma atmosfera de tempos antigos, uma simpatia sem igual, uma paisagem de tirar o fôlego e tradições que continuam a prosperar e que tornam a cidade de Nazaré um lugar especial e inesquecível para visitar. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Uma praia espetacular, as casas brancas dos pescadores, enormes penhascos sobre o mar de um azul intenso fazem da Vila de Nazaré um destino turístico obrigatório, sobretudo devido às suas características tradicionais. Ainda se podem ver pescadores vestidos com as camisas de xadrez e as calças pretas, e as suas mulheres com 7 saiotes secar o peixe sobre o areal. Para aquele que aprecia peixe, a Nazaré é um paraíso. Peixe fresco, cozido de diferentes maneiras, desde a caldeirada à nazarena, com diferentes variedades de peixe, às sardinhas assadas. Além de ser destino milhares de turistas anualmente, Nazaré é um paraíso para os surfistas. A Praia do Norte, Nazaré, sofre o efeito de um fenômeno chamado Canhão de Nazaré, que proporciona a criação de ondas maiores do que o normal. Garrett McNamara surfou no dia 7 de novembro de 2011 a maior onda de sempre na Praia do Norte, em Nazaré. A onda gigante tinha cerca de 30 metros e é considerada, quem sabe, a melhor onda de todos os tempos. A Nazaré é dividida em 3 bairros principais: a praia, a Pedreneira e o sítio. Localizado no topo rochoso, a mais de 100 metros acima da parte principal da cidade, o sítio oferece vistas maravilhosas sobre a praia e a Baía de Nazaré, entre outras atrações históricas e religiosas. Embora o trajeto até o sítio possa ser feito de carro, a ligação mais popular entre a praia e o sítio faz-se através do ascensor da Nazaré, mais conhecido pelos nazarenos como o elevador. Inaugurado em 28 de julho de 1889, o elevador sofreu seu pior acidente em 15 de fevereiro de 1963. O cabo de aço que ligava os 2 elevadores partiu. Ambos os carros se encontravam fazendo a carreira normal das 19 horas. Eles embateram com imensa força no interior da garra da praia, que os levou a ficar partidos em imensos pedaços. Parte da parede também caiu para o lado da rua onde estava situada uma pequena taberna. Graças ao resgate das 32 pessoas que os carros transportavam, apenas 2 morreram. Um grave acidente também ocorreu em nosso mundo. Esse acidente se chama de pecado. Condenou todos os seres humanos à morte, mas graças ao plano de resgate divino, a cruz de Cristo proporcionou uma porta de escape. E agora, Jesus voltará para resgatar uma vez por todas aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Venha comigo aprender o que a Bíblia tem a dizer sobre o resgate final da vinda de Cristo. Na Bíblia, o plano de Deus é revelado. Eu já falei muitas vezes e vou falar mais uma vez. O grande problema dos cristãos hoje é o quê? Que nós não estamos estudando o plano de Deus. Que o plano está bem revelado aqui. Então, se nós nos aperfeiçoarmos, nós passarmos tempo estudando a palavra de Deus,
nós não vamos ser não vamos ser vítimas dos enganos de Satanás. O plano de Deus está revelado. A Bíblia é bem clara, dizendo o que é que o que vai acontecer nos últimos dias, como Jesus vai voltar, a razão pela qual ele vai voltar, está tudo aqui. Mas Satanás ataca, ele quer enganar. Então chegam pessoas para mim, sempre que eu faço essas palestras ao redor do mundo, pessoas chegam para mim e dizem assim, eu não acredito que Jesus vai voltar literalmente. A volta de Jesus é quando o amor de Deus toma conta do coração humano. Bem, eu quero que o amor de Deus tome conta de todo o coração humano. Mas será que é isso que a Bíblia diz que é a segunda vinda de Jesus? A Bíblia nos fala que a volta de Jesus é um evento literal. Embora alguns livros escritos dizem que não é, a Bíblia nos ensina que a segunda vinda de Jesus é uma coisa literal. Ele não será um líder carismático que vai aparecer aqui na terra. Vejam o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 17, verso 23. Alguns vos dirão, olhem para aqui, ou olhem para ali, porém não saiam nem os que seguem. É simples, não é? Nem os seguem. É simples. A Bíblia diz, olha, se você começar a ouvir na RTP, na CNN, na BBC, Jesus está aqui, Jesus está ali, o que a Bíblia diz? Não faça o quê? Não sigam, não vão para lá. Porque a Bíblia é clara a dizer a maneira que Jesus vai voltar. Verso 24. Porque assim como o quê? Um relâmpago ilumina desde uma extremidade à outra, assim será no dia em que o Filho do Homem regressar. É possível que Satanás tente imitar a segunda vinda de Jesus, aparecendo no estádio ou em algum lugar, né, pregando e curando as pessoas. Mas Satanás não pode imitar a maneira que a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus, quando Jesus voltar, vai ser que nem um quê? Um relâmpago que ilumina um lado do céu até o outro. Então, se nós sabemos isso, nós não vamos cair nos enganos de Satanás. Vai ser algo espetacular. Vai ser algo que toda a humanidade vai passar por essa experiência. A Bíblia diz que Jesus vai descer de cima do céu. Ele não será um líder carismático que vai aparecer aqui na terra. Mas Satanás quer nos enganar e nós temos que nos assegurar na palavra de Deus. Vai ser um evento literal. Vocês lembram da história? Jesus, um pouquinho antes da sua ascensão, levou os seus discípulos ao monte, levantou os seus braços, os abençoou e pisou assim do monte. Se eu tomar um passo daqui agora, deste palco onde eu estou, em que direção que eu vou? Para baixo. Mas Jesus pisou do monte e foi para que direção? Subiu. Por quê? Porque as leis da gravidade não podem segurar o Criador. E Jesus começou a subir, ele está retornando ao céu. E ele está subindo, ele está olhando para baixo. E lá estão os seus discípulos vendo aquela cena de Jesus voltar para o céu. E ao Jesus subir, ele está olhando e lá ele vê aquela oficina de carpinteiro onde ele trabalhou quando era jovem. Os lugares onde ele brincou. Jesus está subindo, ele está voltando para o céu. Ele está subindo, ele vê lá aquelas ruas de Jerusalém que ele caminhou, onde ele passou. Ele está subindo, ele está voltando para o céu. Ele olha e lá ele vê Gólgota, aonde ele derramou o seu sangue.
Jesus Cristo está retornando ao céu depois do seu ministério aqui na terra. E os discípulos estão se esforçando para ter uma última vista de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que anjos vêm do céu e dizem para os discípulos o seguinte: e disseram, homens da Galileia, por que é que estão a olhar para o céu? Esse Jesus que estava convosco e que foi recebido no céu, voltará como? Da mesma forma que o viram subir. Este mesmo Jesus, o mesmo que tocava no ouvido do surdo, ele ouvia, que tocava no olho do cego, ele enxergava, que tocava na perna do coxo, ele era curado, que virava para um jovem, uma jovem e dizia, os teus pecados estão perdoados, e um sorriso voltava ao seu rosto. Esse mesmo Jesus, os anjos disseram, esse mesmo, voltará como? Da mesma forma que vocês o viram subir. Ele subiu para o céu e um dia ele voltará de onde? Do céu. Esse mesmo Jesus. É um evento literal. Vai acontecer. Amigos, se você esquecer tudo o que eu vou falar esta noite, ou se você já adormeceu, quando eu olho assim no auditório e vejo pessoas com a cabeça baixada, assim, com os olhos fechados, eu sempre penso que eles estão orando por mim. Né? Agora, se ao lado de você tem alguém dormindo, dê uma cotovelada neles agora, que eles precisam escutar essa parte que eu vou falar. Depois podem voltar para dormir. Amigos, você pode sair daqui nesta noite confiante que a segunda vinda de Jesus é algo literal. Jesus vai voltar. Os anjos falaram, esse mesmo Jesus, ele vai voltar da mesma forma. É um evento literal. Mas não apenas é um evento literal, é um evento visível. Vejam o que a Bíblia diz. Eu quero que vocês leiam esse versículo comigo, que vai estar todo em amarelo, tá bom? Vamos ler juntos. Apocalipse 1, verso 7. Leem comigo. Olhem, ele surgirá com as nuvens e todos o verão. Quantos o verão? Todos o verão. De acordo com a Bíblia, quantos vão ver a Jesus? Todos. Algumas pessoas chegam para mim e dizem, não, mas os ímpios não vão ver Jesus voltar. Será? Veja o que a Bíblia diz. Não vão em teorias, opiniões, vão aonde? A palavra de Deus, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentar-se-ão e verão quem? O Filho do Homem, descendo da onde? Nas nuvens do céu, com que? Grande poder e glória. Todo olho vai ver Jesus. Os ímpios vão ver Jesus. Os salvos vão ver Jesus. Todos vão ver Jesus. Quando Ele vier com quê? Com grande poder e glória. Da onde? Das nuvens. Isso que a Bíblia diz. Continua. E com forte clamor de quê? Trombeta, os seus anjos serão enviados aos 4 cantos do planeta. Agora, sigam este versículo, que é muito importante esse versículo aqui. Eu vou explicar num instante por quê, mas vejam. E com forte clamor de trombeta. Trombeta, uma trombeta. Isso é um instrumento romântico, não é? Então, quando você tem um jantar tranquilo com a sua esposa, pastor Joaquim, você coloca música de trombeta, né? Para tocar, não? Ou não? É suave, uma aquelas marchas de trombeta, bem romântico, né? Não? Não, por quê? Por que não? Porque é alto. Não é? É alto. Então vejam bem, diz, quando ele vem com um forte clamor da trombeta, os seus anjos serão enviados aonde? Aos 4 cantos do planeta. O que significa? Pelo mundo inteiro, para fazer o quê? Vejam o que diz. E estes reunirão,
desde uma extremidade do mundo até a outra, quem? Os escolhidos de Deus. Quando é que os escolhidos de Deus vão ser resgatados por Jesus? Quando? Quando Ele vem com o quê? Com o som da trombeta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso parece ser um evento silencioso, secreto? Os ladrões aqui, eu não sei se tem ladrões aqui em Portugal, capaz de ter, não sei. Mas os ladrões chegam com uma trombeta, anunciando a sua... Não. Por quê? Porque não é silencioso, não é secreto. Quando Jesus veio a primeira vez, quando Ele nasceu lá em Belém, apenas algumas pessoas reconheceram que esse era o Filho de Deus. Não houve grande comemoração da vinda de Jesus da primeira vez. Ele veio desconhecido, despercebido pela humanidade. Mas quando Jesus voltar a segunda vez, toda a humanidade vai saber. A vinda de Jesus é o clímax, Jesus essa palavra, o clímax de toda a história humana. Toda a história do mundo está caminhando em direção a um evento, a segunda vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos os virão, todos vão ver a Jesus. Todos. E naquela hora, Ele vai mandar os seus anjos para reunir os seus escolhidos, quando Ele vier com o som da trombeta. A segunda vinda de Jesus, de acordo com a Bíblia, vai ser um evento literal. Vai ser um evento visível, mas vai ser um evento audível também. Não somente todo o olho o virá, todo o ouvido o escutará. Vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo 50, verso 3. O nosso Deus está a chegar, porém não regressará em quê? Em silêncio. Um fogo consumidor vem à sua frente e à sua volta há uma violenta o quê? Tempestade. Deixa eu fazer uma pergunta muito difícil para vocês. Quando Jesus voltar, de acordo com a Bíblia, vai ser um evento silencioso, sim ou não? Não. É bem claro, não é? É bem claro quando nós deixamos que a Bíblia fale por si mesmo. Agora, se nós vamos à Bíblia já com as nossas ideias e queremos que a Bíblia fale o que nós queremos que ela fale, aí é diferente. Mas quando nós deixamos a Bíblia falar por si mesmo, é bem claro, é bem simples. Alguém está confuso nesta noite? Não tem como se confundir. Salmos diz: a volta de Jesus não será silenciosa. Ao redor dele haverá um grande fogo e haverá uma violenta tempestade. Este é o clímax da história do mundo. Esse é o ponto que toda a história está caminhando em direção a esse único ponto. Então, Ele não vai voltar e só apenas alguns vão saber. O mundo inteiro vai saber. Paulo escreveu sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque haverá o quê? Um grito de comando. E aqui, a voz do arcanjo e o quê? Soar da trombeta. A trombeta de Deus. Então, o próprio Senhor descerá de onde? Do céu. E aqueles que morreram acreditando em Cristo ressuscitarão quando? Primeiro. Outra pergunta muito difícil. Aqueles que morreram acreditando em Cristo vão ressuscitar quando? Primeiro, quando Ele vier com o quê? Com grito, com a voz e com soar da trombeta. É simples, não é? Alguém está confuso? É bem simples, a Bíblia está bem clara. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, quando Ele vier com grito, com a voz e com a trombeta. Vamos continuar. Então nós
os que tivermos vivos, seremos levados na onde? Nas nuvens para fazer o quê? Juntamente com quem? Os ressurrectos. Então, vamos acabar esse verso. Para nós encontrarmos com o Senhor aonde? No ar. Então, veja o que acontece. Jesus está voltando. O que acontece? Os salvos que morreram, aqueles que morreram acreditando em Jesus, o que acontece com eles? Eles ressuscitam. Eles ressuscitam transformados. Os vivos, o que é que acontece? Eles são transformados, a Bíblia diz, nós lemos na outra noite, né? Quanto tempo demora a transformação? Um abrir e fechar de olhos. São transformados, um abrir e fechar de olhos, e juntamente com os salvos que ressuscitaram, são levados para encontrar com Jesus aonde? No ar. Este versículo fala que os pés de Jesus tocam na terra, sim ou não? Não. Continua. E assim estaremos para quanto? Para sempre com quem? Com Jesus. Onde é que nós encontramos com Jesus? No ar. Os salvos mortos ressuscitam. Os salvos vivos são transformados e juntamente com os que acabaram de ressuscitar, são levados juntamente para encontrar com Jesus no ar e para permanecer com Ele durante quanto tempo? Para sempre. Amigo, deixe que a Bíblia se explique a si mesmo, que fica bem claro. Vamos voltar ao começo, só para esclarecer alguns pontos. Um grito é silencioso, sim ou não? Não. Voz do arcanjo, silencioso, sim ou não? Não. Soar da trombeta, silencioso, sim ou não? Não. E os mortos em Cristo, o que acontece? Ressuscitarão quando? Primeiro. Então nós que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens juntamente com os ressurrectos para nos encontrarmos com o Senhor no ar durante quanto tempo? Para sempre. Assim estaremos para sempre com o Jesus. A Bíblia fala tão claramente disso. Isso é uma realidade. Ontem à noite eu falei para vocês. Jesus vai voltar, mesmo que você não acredite que Ele vai voltar. A volta de Jesus não depende de você acreditar que Ele vai voltar. A volta de Jesus não depende de você estar preparado. Ele vai voltar, esteja você preparado ou não. Ele vai voltar, você acreditando ou não. Então, por que existem essas conferências, essas reuniões, este esforço, esse investimento de dinheiro e de trabalho, o esforço? Vocês nem imaginam o trabalho que isso é. Não para mim, eu apareço aqui, prego e vou embora, mas esse pessoal está aqui trabalhando já há meses por trás, nos bastidores, vocês nem conhecem eles. Os pessoal escreve, o pastor Bill Santos, gostamos das mensagens, mas na realidade, se não fosse toda essa equipe aqui em volta, isso nunca saía. E eles nunca são reconhecidos. Deus os reconhece, Deus sabe o que eles estão fazendo. Mas por que nós fazemos essas reuniões? Para que as pessoas saibam a verdade. Porque eu sei que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar, mas Ele quer que todos acreditem nisso. Por quê? Porque são os filhos dEle. São seus filhos. Quantos de vocês são pais aqui? Neste auditório? Lá no auditório para levantar. Vocês uma vez perderam seus filhos? O desespero. O desespero que dá, né? Num shopping, não é? Num centro comercial, naqueles parques da água, dos corredores da água, que tem uma multidão, perde o desespero que dá, né? Aqueles minutos pensando, onde é que foi? Agora imagine Deus. Imagine o desespero que está no coração de Deus.
olhando para este mundo, vendo seus filhos, pensando, será que eles vão me aceitar? Será que eles vão se preparar? Será que eu vou poder abraçar o meu filho, a minha filha, você e eu, mais uma vez? Esse é o pensamento de Deus constante. Isso está sempre no coração de Deus. Mas Satanás quer nos enganar, ele quer que os filhos de Deus acreditam coisas erradas a respeito do caráter de Deus, sobre a lei de Deus, sobre a maneira que Jesus vai voltar. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem Contagem Decrescente para o Resgate. Aprenderemos um pouco mais sobre a maneira de que Jesus vai retornar a este mundo. Por isso, você não pode perder o nosso programa da próxima semana. Gostaria de convidar você para visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode assistir os nossos programas, fazer um pedido de oração e até mesmo fazer a sua doação ao nosso ministério. Não se esqueça de nos visitar no Facebook e nos seguir no Twitter. Até o próximo programa. Daqui da Nazaré é tudo para hoje. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.